Oi, meu nome é Kalim. Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Aqui é um espaço onde eu pretendo falar sobre tudo que eu gosto. Animes, mangás, séries de TV, filmes, o que for. Se eu tiver vontade de falar, é aqui que eu vou falar. E hoje, uma obra muito especial que já saltou para minha lista de quadrinhos favoritos da vida é Solitário no Centro da Terra, da Zoe Dorgood, uma autora britânica. Essa é a edição da Conrad, que saiu aqui no ano passado. Essa história ela é muito difícil de se descrever, mas eu vou tentar o meu melhor para poder explicar o porquê que ela é tão especial, o porquê que ela é uma leitura que vale tanto a pena. Eu tinha comprado essa edição no ano passado, com o intuito de ler ano passado. Eu li ano passado? Não li ano passado. Mas tantas coisas aconteceram nos últimos dias, que ao menos ao dia da gravação desse vídeo, que a história ela essencialmente me chamou e eu precisava ler. E foi uma leitura e tanto. Não é a obra mais fácil, mas a gente vai falar sobre isso à medida que o vídeo for seguindo. É Solitário no Centro da Terra é uma obra autobiográfica. A autora está contando um recorte da vida dela, essencialmente. E ela expõe isso de uma maneira muito honesta, muito bruta. E essa história, ela sai em 2023, se eu não estou enganado. Muito dela ocorre por meio da pandemia, mas não é uma história sobre a pandemia, né? Ela circunda a história, mas não é esse o ponto principal. A Zoe Dorgood é uma autora britânica, como eu mencionei, né? E ela se destacou com A Cegueira Iminente de Billy Scott, The Impending Blindness of Billy Scott, acho que é o título original em inglês. Eu não li essa ainda, mas é uma que eu pretendo ler, porque depois de uma obra tão boa assim, eu queria conhecer um pouco mais do catálogo da Zoe Dorgood. Catálogo é a palavra? Talvez, né? A gente segue com essa por aqui. Então, a sinopse que está aqui na parte de trás do livro é algo que acho que vale a pena a gente ler, até para poder entender melhor um pouco do que se trata a história. Então ela começa com letras aqui bem grandes, né? Este livro não deveria existir. A cartunista vencedora do prêmio Russ Manning de artista iniciante mais promissora de 2023, Zoe Dorgood, escritora e desenhista de A Cegueira Iminente de Billy Scott, artista da adaptação gráfica de Rain, de Joe Hill. Ela menciona muito essa obra, né, por ser uma das que ela estava trabalhando na época até do desenvolvimento desse livro aqui também. Registra 6 meses de sua própria vida conforme ela desmorona, em uma tentativa desesperada de recompô-la da única maneira que sabe. Indicada aos prêmios Eisner e Ringo, é Solitária no Centro da Terra um olhar íntimo e metanarrativo sobre a vida de uma artista que precisa criar para sobreviver. Uma representação pungente e original da luta de uma jovem mulher com saúde mental por meio dos altos e baixos da ansiedade, da depressão e da síndrome de impostora, à medida que ela forja uma carreira promissora na arte sequencial e se descobre ao longo do caminho. Então, é uma obra real. E o Matheus Laneri, do Nerd Mochilinha e do Brasil que Deu Certo, ele fez uma analogia muito interessante no vídeo que ele fez sobre a Solitária no Centro da Terra, onde ele menciona, né, a pressão que ela estava sentindo em ter que lançar um segundo gibi, como quase uma banda que lançou um bom primeiro CD e fica essa expectativa do que seria a continuidade, né? Ela lida muito com essa pressão também de qual é a carreira dela, o que ela vai seguir na carreira dela. E isso é algo bem interessante do que segue a obra. A arte é muito interessante porque a arte ela é o que a autora precisa num determinado momento. É importante mencionar, ela na época da obra ela tinha 23 anos, se eu não estou enganado. Agora acho que ela tem 26. Então é uma autora bem jovem, né? E ela faz um relato bem impressionante. E a arte ela vai sendo o que ela precisa. Então, por horas é algo mais estilizado, muito bem feito. Outras horas são bonecos de palito. Outras horas são coisas muito mais psicodélicas. Até tem fotos durante o meio do caminho também. Então, a arte ela acaba se desenvolvendo no que ela precisa ali, né? À medida que eu for fazendo mais resenhas por aqui também, vou tentar achar uma maneira melhor de expor o comentário sobre a arte, mas por agora acho que é o que dá pra falar.
é uma psicodelia quase que não afeta a mensagem real que está ali. Então, tem muitos elementos interessantes que você pode ver dentro dessa obra já de início, à medida que a história vai se desenvolvendo. Agora, o que torna A Solitária no Centro da Terra uma obra tão especial? Essa é uma obra que é incrivelmente íntima, incrivelmente realista. Mesmo em toda a psicodelia do desenho, e até é importante eu explicar isso de uma maneira um pouco mais eloquente, em muitas horas você vai ver a Zoe desenhada basicamente como um boneco palito, né, sem grandes definições. A maioria das outras pessoas em volta dela tem rostos de animais, por exemplo. Então, a depressão dela, ela acaba sendo representada por esse monstro aqui, que fica sempre seguindo ela todo o caminho. Então, mesmo em meio a essas coisas mais fora da casinha que a arte consegue demonstrar, ainda é uma história de uma moça que está sofrendo. Então vão ter momentos assim muito fortes, e às vezes existe o espaço para o humor também. A relação com a família dela é muito comentada, então ela fala muito sobre a relação com a mãe, com o pai, com o irmão. E a mãe dela tinha depressão, se não me engano, acho que a avó também tinha. O irmão demonstrava tendências disso. E então sempre foi uma relação muito difícil. O pai não tinha, mas ele tinha que lidar com aquele ambiente ali. Então também não era fácil para ele. É uma história que não vai te deixar esquecer da realidade. Mesmo em meio àquelas circunstâncias. Então, é uma história de honestidade brutal. Um trecho que eu peguei até aqui para poder comentar, ele vem logo depois que ela tá saindo de uma convenção que ela tinha ido, ela encontra com os pais, ela tem um momento até que bom com os pais. Esse trecho ficou bem na minha cabeça no momento quando eu li. Hoje em dia, está em alta fazer histórias sobre a cura de traumas geracionais. Passei anos esperando pelo grande momento da revelação, aquele momento em que a gente se perdoa e se entende com sinceridade, em que a gente pede perdão sem gritar ou atirar coisas. Mas não é como a vida real funciona. A vida real não é um foguete para revelações. É um trem de movimento constante que faz curvas e desacelera e nunca vai exatamente para onde você o conduz. Mas ele se move e continua se movendo. Então é um trecho bem forte que permeia aqui a relação dela com a família. E tem vários outros pontos onde a gente sente bastante a dor que ela está sentindo. Como eu mencionei, essa história ela atravessa um pouco o período de pandemia, apesar de não ser uma história sobre a pandemia. Pouco antes da pandemia estourar dentro da história, ela estava aguardando poder ir para uma convenção nos Estados Unidos. E acaba não acontecendo, né, devido a toda a situação da pandemia. E eu não sei se vai ser possível ver aqui, mas no momento em que ela recebe a notícia do cancelamento da convenção, é só um fundo preto e um portal branco aqui que ela vai tentando acessar. E o que diz é: o vazio chegou e era lindo. Então fica um peso muito grande aqui. E ela vai falando sobre a relação dela com a melhor amiga dela, a Izzy. A Izzy, que é descrita como uma pessoa que tem cabeça de pássaro. Em um determinado momento a amiga dela passa mal no apartamento dela e ela não se dispõe nem a ajudar por todas essas questões que ela tem enfrentado. E você vê assim aquele momento onde ela não está tendo o melhor comportamento por uma série de razões, e você se compadece ali daquela pessoa também. É uma história de honestidade imensa. Mencionei bastante da arte, né? A forma como a história é contada,
é sempre muito interessante. Então, vai ter de tudo um pouco, de versões da Zoe com a sua cabeça aqui de vento, essencialmente, né? Até mais pra frente, uma... Cadê? Deixa eu achar. Aqui. Uma foto dela, né, em meio à produção dessa história. E um detalhe que é interessante, porque como essa história ela vem na beirada dela ter lançado Billy Scott, ela tá trabalhando em Rain, que é uma das histórias mencionadas que eu até lembrei aqui na sinopse. Ela começa a desenvolver essa história. Então, a vida desmorona em meio a ela desenvolver essa história. E aí, sendo um romance autobiográfico, fica uma coisa muito, muito complexa de se lidar. E um dos detalhes, ela tá buscando o título da história por muitas vezes, ela começa a pensar no que ela pode adicionar, se a história vai ter um final, se ela não vai ter um final, como que ela vai ser desenvolvida exatamente. E dentro desse processo ela enfim vai aos Estados Unidos, né, que era um plano original, porque ela tinha um namoradinho, uma coisa, uma relação não muito definida ali. E tem outro momento muito forte também nesse ponto, que o rapaz, que ele é descrito ali pela arte como uma cabeça de gato, ele tinha 2 filhos, né? Então ele tinha acabado um relacionamento, né, e tinha se envolvido com ela. Ela vai visitar ele, eles se envolvem ali. Então tem uns momentos muito curiosos aqui. Por exemplo, cadê? Deixa eu... eu não estou encontrando. Achei. Onde eles estão no sofá, aqui, ouvindo música e um pouquinho entorpecidos, por assim dizer, né? E eventualmente ela conhece os filhos dele, né? São 2 criancinhas, um mais adolescente, um pouco antipático, e uma outra criancinha um pouco mais simpática. E ela sente aquela estranheza da situação, né? E ela tenta se enturmar. Então, como ela às vezes ela se descreve só com aquela cabecinha palito ali, sem grandes detalhes, eventualmente ela tenta fazer parte daquela família ali. Então, por uns quadros, você vê ela com a cabeça de gato, tentando se encaixar, porque ela descreve o namorado, o relacionamento que ela tinha ali, e os filhos dele com uma cabeça de gato, né? Então ela tenta se enturmar, mas ela vê que ela não é parte daquele espaço também, que ela não conseguiria se encontrar, e o relacionamento não dá certo, né? Acho que não é um spoiler, sendo a vida de uma pessoa real, né? Mas peço desculpas se for. Eventualmente ele chega para ela e diz que ele não queria prosseguir com aquele relacionamento, e porque ele ainda gostava da ex dele. Então é um momento que ela acaba destruída, um dos piores momentos ali, porque ela estava ansiosa por essa viagem, ela acaba ansiosa por essa viagem para os Estados Unidos, para poder ver essa pessoa, talvez sentir alguma coisa, e acaba não dando certo. Então é um momento muito destrutivo para ela. Um ponto que eu não mencionei é que toda vez que ela conversa com o inconsciente dela, que ela está interagindo com o inconsciente dela, existem 3 representações aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tem aqui essa aqui que é todo branco, que é uma versão dela bem sarcástica, um pouquinho ignorante, que sempre joga umas verdades para ela. Uma versão mais adolescente e uma versão mais mangá, mais chibi aqui, que é uma versão mais infantil, que tá sempre animada. Quando ela vai para os Estados Unidos, ela tá doida para que a Zoe se apaixone. Então lidam com emoções diferentes, né? E a história segue com ela descrevendo os eventos passados pela vida,
não só essa questão do relacionamento do rapaz nos Estados Unidos, mas até as questões profissionais, de ter que lidar com essa pressão, de lançar uma nova história, de ser uma pessoa bem-sucedida. Ela é descrita numa convenção como o futuro dos quadrinhos, isso fica na cabeça dela. Como assim futuro dos quadrinhos? O que o futuro dos quadrinhos precisa fazer para corresponder a essa expectativa? E o peso disso, né? Porque existe uma... Não sei se é síndrome de impostor o termo correto, mas lidar com o peso da responsabilidade que a sua arte às vezes carrega pode ser uma coisa muito pesada para o artista também. E são coisas que a gente do outro lado acaba não pensando. E pro final, para também não ser uma coisa tão para baixo aqui de tudo que eu falei até agora, no final ela já está conseguindo talvez ver uma nova perspectiva aqui em relação ao caminho dela. Tem um momento onde ela encara a depressão dela, por assim dizer, né? E ela chega no título da história, né? Que é Solitária no Centro da Terra. E aí ela adiciona algo mais aqui, que é solitário no centro da Terra, mas estou tentando não viver mais lá. Quando a história chegou nesse momento, eu precisei parar e beber água, respirar um pouco, porque foi... É o tipo de cena que é tão pequena, mas ao mesmo tempo ela é tão forte que deixa o impacto. Então isso aqui é algo incrivelmente especial. E uma coisa que eu acho que é válido mencionar, porque essa história ela está falando de uma pessoa com questões de saúde mental aqui. Então eu não sei qual que é o efeito que isso teria, sinceramente, para uma pessoa que lida com isso, lê uma história que é tão brutalmente honesta quanto essa aqui. Então quem for ler, que sinta algo, que tem alguma questão a lidar, lê com cuidado, né? Não se pressione a seguir se não for possível realmente. E a história acaba até com um tom muito positivo. Ela eventualmente começa um monólogo aqui no final, refletindo sobre todo o caminho que essa história seguiu. Então eu vou ler mais um pedaço aqui, que eu acho que encerra bem esse ponto. Depois eu vou fazer um adendo especificamente, que também é uma coisa muito, muito triste, mas acho que é válido de se mencionar. Mas aqui, quando ela entra nesse monólogo, né, já pouco depois dessa parte aqui do título que eu mencionei, e ela diz: não consigo mudar a química do meu cérebro, mas consigo mudar como escolho interagir com o mundo ao meu redor. Aos poucos, estou começando a perceber que, quando meu cérebro propõe o suicídio, o que ele realmente quer dizer é que deseja ir para outro lugar, onde possa existir sem forma e livre, onde o tempo flua de forma diferente e as coisas façam sentido. A vida é meramente uma coleção de experiências boas e ruins, ligeiramente unidas pelo vazio no meio. E esse vazio é um espaço seu para moldar, um espaço para aproveitar e criar. Só cuidado para não ficar preso lá. Então, essa é uma história incrivelmente especial. Solitário no Centro da Terra, essa aqui na edição da Conrad. Como eu mencionei no início, ela sai originalmente pela Image Comics nos Estados Unidos. Tem até uma cameo bem pequenininha aí para os nerds de quadrinhos que já conhecem, do Kieron Gillen, escritor de X-Men, Thor e um monte de coisa mais, Die, um monte de outras coisas ali. Então, pra gente chegar na parte final aqui do vídeo, A Solitário no Centro da Terra é uma obra incrivelmente fascinante. Ela, em meio a todo o seu psicodelismo, ela é incrivelmente real e vale muito, muito a pena. Então, considerações finais aqui. Acho que não é talvez não seja o ponto principal, mas eu gosto de fazer isso. Se eu fosse deixar uma nota, especialmente para Solitário no Centro da Terra, 10. Sem tirar nem pôr. Agora, para quem gosta de coisas mais experimentais, ou quem lê muito livro e não tem muito costume com quadrinhos em geral, porque normalmente quando a gente faz essa transição de livro, as pessoas que fazem essa transição
de livros para quadrinhos, normalmente elas ficam naquela impressão de que são só super-heróis. São só super-heróis ou coisas mais fantásticas. Apesar do psicodelismo, eu estou usando muito esse termo, talvez nem seja o adequado dessa história, ela é um romance autobiográfico, essencialmente, né? Então, acho que para quem curte essas coisas mais experimentais, quem está saindo de livros e que quer experimentar quadrinhos pela primeira vez, pode ser uma leitura interessantíssima. Mas é importante reforçar, né? Não é a leitura mais leve. Então há de se proceder com um certo cuidado. Né? Não sei como a maneira como eu expus aqui fez a história parecer, mas ela é uma história de momentos bem diretos. Bem diretos, bem reais. Então, acredito que é isso. Se você já leu, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a Solitária no Centro da Terra. Se não leu, me diga se interessou por isso também. Então, esse foi o primeiro vídeo do canal. Novamente, esse vai ser um espaço para que eu comente sobre qualquer coisa que me venha à cabeça. Então, tenho muitas coisas planejadas para os próximos dias, de diferentes cenários, de diferentes coisas, para ser abordadas aqui. Então, todas aquelas coisas de YouTube de lei, quem puder dá o like, se inscreve, ativa as notificações, que virão muitas coisas pela frente. Então, meu nome é Kalim e até o próximo vídeo.